legal. Então, pessoal, a ideia hoje é bater um papo, né? Mostrar, fazer uma apresentação para vocês de como que é a disciplina, qual que é o objetivo dela, né? E como que nós vamos estar conduzindo aí, né? Nesse semestre. E fazer só uma introdução para vocês sobre o assunto, tá bom? Da metrologia, que é o assunto que a gente vai estar conversando então esse semestre. Eu vou compartilhar a minha tela agora. A partir do momento que eu compartilhar, eu não vou ver mais o chat, tá bom? Então, se vocês quiserem usar o microfone, fique à vontade. Se o professor Almir quiser me falar se o pessoal tem dúvida também, por favor. Tá? Vou estar compartilhando minha tela. Vocês devem estar vendo a minha tela agora, certo? Estão todos vendo? Sim, eu estou vendo. Maravilha. Então vamos lá, gente. Né? Então, eu, então, Iberê Santos e o professor Almir, né? Vamos estar acompanhando vocês aí nesse semestre aí, tá? O objetivo, né, então, dessa disciplina é que vocês conheçam os conceitos de metrologia e controle dimensional, né? E o objetivo disso é entender, né, o papel da metrologia no processo de fabricação e entendendo também os fundamentos, então, do controle da qualidade, né? Que é muito importante aí na indústria, né? Então, para isso, a gente vai estar falando de conceitos de metrologia, né? Além da instrumentalização, além de vocês aprenderem aí os princípios de utilizar os principais instrumentos de medição que são utilizados na indústria, né? Existem inúmeros instrumentos, né? Existe uma centena de instrumentos que são utilizados, né? Nós vamos então estar nesse curso falando sobre os fundamentais, né? Aqueles que vocês precisam, né, necessariamente conhecer, né, para trabalhar na indústria aí, tá? Obviamente isso aí vocês vão poder se aprofundar mais e conhecer mais instrumentos. Se tiver alguma dúvida, nós podemos esclarecer. A gente vai falar também sobre a seleção adequada dos instrumentos, né, que é uma função importante para quem está trabalhando na indústria. E nós vamos estar falando também sobre a questão de tolerância geométrica. Então, vocês precisam, para usar instrumentos de medição, para conhecer o controle de qualidade, vocês precisam saber quais são os requisitos, né, que os produtos têm para serem medidos, né? Então, vamos estar dando aí o conhecimento, as informações para vocês conhecerem o sistema de tolerância de ajustes, que é muito importante aí, tá? E vocês vão sair sabendo fazer os relatórios dimensionais aí, de acordo com o que é requerido aí, tá? A gente vai abordar vários temas, então assim, eu falo para o pessoal que talvez o mais fácil dessa disciplina seja aprender a usar os instrumentos, né? A gente vai estar discutindo com vocês aí, vocês vão sair daqui sabendo fazer a leitura de compaquímetros, micrômetros, relógios, né? São os principais instrumentos aí que são utilizados na indústria, né? Existem mais, mas esses são os fundamentais aí, né? Mas vocês vão aprender não só ler instrumentos, né? A metrologia é muito mais do que isso, né? Vocês precisam conhecer bastante os conceitos que estão por trás da área de metrologia, né? Existe uma frase que eu conheço bem nos meus muitos anos aí de trabalho na indústria, em metrologia, que é o seguinte: o problema da metrologia é sua aparente simplicidade, né? Isso aí porque muita gente que acha que conhece, né, metrologia, você vai um pouquinho mais a fundo, você percebe que tem muitas falhas de conceito aí, né? Então a ideia é que vocês saiam daqui sabendo não só ler os instrumentos, mas saibam também alguns conceitos fundamentais de confiabilidade metrológica, né? Para saber a importância, saber o que é erro, qual o impacto disso. Vocês vão ver então no decorrer da disciplina muitos conceitos importantíssimos que vai diferenciar quem conhece de fato metrologia e quem é bem amador nessa questão, tá? A metodologia, então, que a gente vai estar utilizando nesse momento que a gente está fazendo atividades remotas, a gente vai fazer o seguinte, né? Nós vamos estar semanalmente disponibilizando para vocês textos, né, que vão incluir notas de aula,
né? Então tudo isso que a gente vai estar apresentando e discutindo com vocês vai estar lá no Moodle disponibilizado, né? São as notas de aula. E alguns assuntos a gente vai disponibilizar textos também, textos importantes para vocês estarem entendendo o assunto que a gente vai estar abordando na semana. A gente vai também disponibilizar vídeos, né? Então a gente vai usar muitos vídeos didáticos, né? Então tem muitos vídeos do Telecurso 2000, tem outros vídeos interessantes aí que vão estar ajudando a gente a fazer vocês compreenderem esses conceitos ali, né? Então muitas vezes vocês vão ouvir a gente falar, né? Eu vou estar gravando essas aulas, o professor também vai estar falando. Mas também nós vamos colocar vídeos de outras pessoas que explicam muito bem os conceitos, tal, não tem necessidade da gente estar repetindo, tá bom? Esses encontros então vão ser semanais, tá? A gente acabou experimentamos várias metodologias, vários jeitos, e o jeito que a gente verificou que funciona mais, né, que tem funcionado melhor, é a gente poder estar conversando semanalmente com vocês, até por uma questão de organização aí dos estudos, né, das atividades e tudo mais, né? E no decorrer do semestre a gente vê se precisa fazer algum tipo de ajuste aí, tá bom? Então, nesses encontros semanais, então a gente vai passar aí algumas informações, né, vai passar os conceitos e vamos estar fazendo com você, dependendo do tipo de assunto, né, a resolução guiada de exercícios, né? Então a gente juntos vai estar exercitando algumas coisas ali para que vocês consigam fazer as atividades, né, que vão ser as atividades propostas, né, que vão servir de avaliação do desempenho, né? Se vocês estão aprendendo ou não ali, que também vai ser tudo disponibilizado ali no Moodle, tá? A gente tem previsto, né, 6 atividades durante o semestre. Né? Eventualmente pode acontecer uma variaçãozinha, mas a princípio vão ser 6 atividades, cada uma abordando um dos assuntos chave que a gente vai estar conversando aí, tá bom? E a média final vai ser a média dessas atividades aí, tá bom? Com relação à frequência, né? Isso é uma questão importante também. Nós não vamos tá fazendo aí uma chamada, né, para saber quem está acompanhando os encontros e tudo mais, né? A frequência ela vai ser dada em cima das atividades entregues. Então isso significa o seguinte, né? Se estamos prevendo 6 atividades, quem entregou as 6 atividades vai ter 100% da frequência. Né? Quem entregou 5 vai ter proporcionalmente aí. Quem entregou 3, né, tem metade da frequência aqui. Né? Então a frequência está diretamente relacionada aí à entrega das atividades que vão estar sendo propostas aí, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Tem alguma dúvida com relação ao curso, a dinâmica, como é que a gente vai fazer? Vocês todos conhecem o Moodle, já estão habituados aí, já entraram nele, já sabem onde consultar, não? Eu tô me familiarizando um pouco ainda com o Moodle, mas eu consegui achar as coisas que o senhor me mandou. Uhum. Tá, maravilha. Então, eu vou só encerrar aqui um pouquinho essa apresentação para entrar no Moodle, para ficar claro para vocês e para não ter dúvida com ninguém aqui, né? Então, todo mundo conseguiu entrar na nossa disciplina de metrologia? Eu vou entrar aqui novamente. Professor, não sei se o senhor está ouvindo o chat, perdão. Não estou vendo. Respondendo uma pergunta do Gabriel, se todas as aulas serão gravadas. Eu ia falar até para o Gabriel. Vão ser sim, viu, Gabriel? Isso, exatamente. Todas as aulas vão ser gravadas. Deixa eu só encontrar aqui o... Então, quando vocês entram no Moodle, vocês vão ver, cada um tem a sua página ali, né? Dependendo das disciplinas que vocês estão fazendo. Essas aqui são as disciplinas que eu estou ministrando. E aí você clicando na disciplina, não, Metrologia 2021 S1, vocês vão ser remetidos para a sala, né? Então, inicialmente, essa aqui é umas boas-vindas, né? A gente tem aqui sempre o link de acesso
ao encontro semanal online. Então é só clicar aqui que vocês entram na sala, né? Se todo mundo está aqui, todo mundo conseguiu fazer isso. E aí, semanalmente, a gente vai colocando os tópicos, né? Semana a semana, vai ter semana 2, semana 3, semana 4, com os assuntos que vão ser abordados aí na semana, né? Então aqui, por exemplo, eu faço uma breve introdução, né? Que na semana o que nós vamos fazer, né? Então vão ter algumas áreas aqui, né? A área para ler, a gente vai disponibilizar as notas de aula, os textos eventuais que a gente colocar, né? Sobre o assunto que vai estar sendo abordado. Para assistir, então esse para ler aqui, por exemplo, nessa semana nós colocamos aí o texto das notas de aula, que é essas que a gente vai estar abordando aqui. Eu faço um breve resumo do assunto que vai ser abordado. E o texto, né, algum texto interessante tal. Nesse texto aqui é o texto do vídeo do Telecurso 2000, que é bem interessante, falar sobre a história da meteorologia. Depois, a seguir, a gente sempre vai colocar o para assistir, que são vídeos, né, que a gente vai estar selecionando. No caso aqui dessa semana, tem postado aí para vocês um vídeo, né, do Telecurso 2000, né, que fala sobre a história da meteorologia, fala sobre o sistema de unidades, é bem interessante. E esses cursos, esses vídeos do Telecurso são bem didáticos, né, então são bem fáceis de se ouvir e tal, então são relativamente curtos também, então é bem bacana. Quando a gente estiver propondo alguma atividade, a gente vai ter em para fazer, né? Então, para fazer é onde vocês vão encontrar exatamente as atividades que estão sendo propostas na semana, dependendo do assunto aí, tá bom? E por fim, a gente vai ter o fórum de dúvidas, né? Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, né, clicando nessa parte aqui, dúvidas e esclarecimentos, vocês vão estar sendo mandados para essa página aqui, ó. Aí você tem uma dúvida, você acrescenta um tópico, né? E vai escrever qual é a sua dúvida, né? Eu recomendo bastante que vocês usem isso, porque às vezes uma dúvida de um colega pode ser a dúvida de outros também, né? Então o esclarecimento de um pode ser o esclarecimento para outros alunos também, né? Então, na medida do possível, né? Coloque aí as suas dúvidas aqui no tópico, né? Nesse tópico para discussão aqui, tá bom? Então, tranquilo. Esse aqui é o ambiente Moodle aí, então, tá bom? Voltando lá para nossa conversa. Tudo bem, gente? Né? Professor, Almir, se alguém tiver dúvida no chat aí, por favor, vai me falando aqui que eu não estou enxergando o chat, tá bom? Tranquilo, professor. Bom, só para fazer uma apresentação, né, para vocês saberem com quem vocês vão estar conversando durante o semestre, né? Meu nome é Iberê de Oliveira Santos, né? Eu sou engenheiro mecânico, né, pela Escola Politécnica, né, da USP. Sou formado aí há bastante tempo atrás ali, em 83. E eu fiz o meu mestrado também pela USP, né? E tem uma certificação aí pela American Society for Quality Control, né? Então, a minha vida profissional, ela teve bastante focada aí exatamente na área de qualidade, né? Então, são 35 anos aí, trabalhando em empresas nacionais, multinacionais, grandes, pequenas, né? Que algumas delas, né? A GE, a ABB, a Suzelares, então, fabricante de equipamentos até matéria-prima ali, né? Então, esses 35 anos foram focados bastante nessas áreas, né, de controle da qualidade, garantia da qualidade, sistema de gestão da qualidade, ISO 9000, né, melhoria de processos. Então, eu sempre estive envolvido com essa temática aqui, tá bom? E desde 2018 eu estou atuando aí como professor, então, do Instituto Federal, né? Professor Almir, se quiser falar um pouquinho sobre seu perfil, fica à vontade. Obrigado, professor. Então, eu sou tecnólogo em automação industrial, né, pelo campus São Paulo, ou seja, a gente até brinca que eu sou fruto da casa, né? Então, eu tenho duas formações, eu sou tecnólogo e mestre em engenharia mecânica, ambas pelo Instituto Federal. Isso no campus São Paulo, né? Na época, a gente ainda não tinha o campus Itaquaquecetuba. Eu tenho uma licenciatura também em formação técnica, né? Voltado para a área profissional. Hoje eu estou atuando, fazendo um doutorado
no ITA, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né? Estamos aí na luta aí. Eu também fui técnico, né? Sou técnico, né? A formação que estão seguindo aí. E eu tenho bastante tempo de experiência na indústria, né? Trabalhei também no ensino, no Senai, né? Eu trabalhei 23 anos no Senai, trabalhei mais uns 20 anos nessa indústria de máquinas têxteis e outras empresas que a gente navegou aí na carreira. E desde 2007 eu trabalho como professor, né? Do Instituto Federal. Trabalhei também 23 anos no Senai, em paralelo também com o Instituto Federal. Comecei no Campo São Paulo, e em 2015 eu vim aqui para o campus de Itaquá, né? Até a gente fala, eu sou o segundo funcionário desse campus, né? Então aí juntos aí atuando, né? Dando como exemplo, a gente não só atua na docência aqui dentro do campus, né? Existem alguns outros colegas que nos ajudam aí nas áreas administrativas, nas áreas de gestão, né? Hoje a gente também está atuando como diretor-geral do campus, e também a gente dá aula aqui, junto com os colegas aí. Professor, tem a professora Carla também, que é da nossa área de mecânica, que é a nossa coordenadora, né? Tem o professor Rodrigo, que é o nosso diretor educacional, né? Ele é professor de espanhol, né? Português. Tem a professora Juliana também, que ajuda lá na CSP, vocês vão começar a conhecê-la também. Tem um grupo muito bom, são bastante pessoal bem unido aí, que está aí para poder ajudar vocês em tudo que puder aí, tá bom? Passo a palavra, professor. Maravilha. Então vocês estão tendo o prazer de ter aula com o diretor do campus. Pessoal, então assim, a bibliografia, né, tem várias literaturas aí que são boas referências aí em metrologia, né? Aqui a gente coloca algumas delas. Esse material vocês têm a indicação que vai ficar lá no Moodle, né? E também tem os materiais de aula, então, que a gente vai estar, né, colocando os tópicos principais, né? Que as notas de aula, então, elas vai apresentar os tópicos, né? E na literatura vocês vão ter mais detalhes se quiser ler a respeito e se aprofundar nos assuntos ali, né? E em alguns assuntos a gente vai estar colocando algumas bibliografias suplementares ali, dependendo do assunto, tá bom? Legal, né? Antes de começar a falar sobre a disciplina, né, vocês estão começando agora, né, e eu gostaria de dar uma visão geral para vocês de como que vai ser a trajetória de aprendizagem, né, nesse curso técnico-mecânico que vocês vão ter, né, e como que as disciplinas se integram, tá bom? Então assim, ó, nesse primeiro módulo, né, vocês vão ter algumas disciplinas, né? Uma disciplina que vai estar relacionada, vai estar falando sobre materiais, né? Então vocês vão aprender classificação, né? Como se diferenciam os materiais, né? Essa é na disciplina de tecnologia dos materiais. Tem uma outra disciplina que vocês estão tendo agora, né? De desenho técnico, né? Então já entra no tripé do projeto, né? Então o desenho técnico é fundamental para vocês estarem trabalhando aí no projeto dos produtos, né? Tem metrologia, né? Que é essa disciplina que vocês vão ter agora, que tem uma interface grande com desenho técnico, né? Que para medir, vocês precisam saber o que vocês estão medindo, né? Então vocês vão ler as dimensões, tolerâncias e tudo mais nos desenhos técnicos, então tem essa interface aqui, né? No segundo módulo, vocês vão continuar falando sobre materiais, só que sobre um outro ponto de vista, né? Sobre quais são os recursos que existem para vocês mudarem as características dos materiais, né? Isso é o objetivo do tratamento térmico, mudar as características originais do material. Tá? Vocês vão aprender como que isso aí é feito, quais são as variáveis, os parâmetros, que tipos de tratamentos térmicos e quais são os impactos de cada tratamento nas propriedades mecânicas dos materiais. Do outro lado, né, no lado de projeto, vocês no segundo módulo vão ter o desenho assistido por computador, né, que hoje em dia a gente tem recursos tecnológicos muito importantes que facilitam muito a vida
do engenheiro, do técnico, do tecnólogo aí, né? Então vocês precisam conhecer então como que esses recursos de informática podem ajudá-los aí na construção aí dos produtos que vocês pretendem trabalhar aí, né? Esse desenho assistido por computador tem uma interface óbvia com desenho técnico e também com a metrologia. No segundo e no terceiro módulo, vocês vão ter a disciplina processo de fabricação, né? Então, ela tem uma interface com metrologia, né? E com tecnologia de materiais e tratamento térmico também, né? Vocês vão aprender desde processos de fabricação mecânica, como laminação, forjamento, extrusão e etc. Até no terceiro módulo, vocês vão aprender sobre soldagem e fundição aí, tá bom? Se a gente tiver a oportunidade de até o final do semestre estar retornando presencialmente, pode ser que sim, pode ser que não, né? Vocês vão poder estar mexendo um pouco nos laboratórios ali, né, com a parte de soldagem. Também no segundo e terceiro módulo, vocês vão estar falando sobre resistência dos materiais. Então, essa é uma disciplina que vai ensinar a vocês como dimensionar um elemento qualquer, né? Um componente, para ele suportar as tensões que esse item é submetido, tá? Legal. No terceiro módulo, vocês ainda vão ter uma outra disciplina relacionada também a controle da qualidade, que é ensaios destrutivos e não destrutivos, tá? E no quarto módulo, vocês vão ter tecnologia de usinagem, que é um aprofundamento, então, dos processos de fabricação, né? Que a gente tem até no Instituto Laboratório de Usinagem, né? Que também, se a gente conseguir voltar presencialmente, vocês vão conseguir fazer umas pecinhas e tudo mais. E vai ter também a manufatura assistida por computador, tá? Que tem uma interface grande com o CAD, né? Com o desenho assistido por computador, com o desenho técnico e também com o processo de fabricação aí, tá bom? Então vocês vejam, né? Vai ser uma série de disciplinas, todas elas relacionadas umas com as outras, né? E no quarto módulo também vocês vão ter o projeto integrador, né? O projeto integrador ele vai solicitá-los, né, a desenvolver um projeto que consiga falar com várias dessas disciplinas aí, né? Então vocês vão estar desenvolvendo um trabalho que integra as diversas disciplinas aí, tá bom? E com esse com essa trajetória de aprendizagem, a gente acredita que vocês vão ter uma base sólida para estar trabalhando aí na área mecânica ali, tá bom? Esperamos que vocês consigam ter bastante aproveitamento. Beleza, gente? Vamos então falar sobre, né, a nossa disciplina. Então a ideia hoje é dar só uma pincelada geral sobre o que vocês vão ver no decorrer do semestre aí, tá? O que é, né, esse assunto que nós vamos estar abordando ali. Então a primeira coisa é a seguinte, né? Quer dizer, metrologia não é uma coisa só de quem trabalha na mecânica, não, né? Metrologia ela está no nosso dia a dia, né? E todo dia, toda hora, a gente está a todo momento lidando aí com a metrologia, né? Desde, obviamente, né, a questão da industrial, né, a questão de saber a dimensão de peças, né, que a gente tem instrumentos específicos para fazer isso, até coisas como velocidade do automóvel, do ônibus, do trem, né? Então, a gente está a todo momento, né, que a gente se transporta, a gente está lidando com necessidade de verificar que velocidade a gente está, né? A gente compra leite, né? A gente tem o volume de leite, né, que deve ser, que tem as embalagens ali, qual é a quantidade que ele tem. Quando a gente acorda, tem um equipamentozinho aqui que nos desperta, né, o despertador, né, que mede tempo, volume de combustível, né, consumo de energia, quantidades, né, potência, comprimentos, né, tempo, temperatura de geladeira, rotação de motor, tamanhos, pressão de pneus. Então, assim, ó, vocês vejam que situações cotidianas também envolvem medição, né? Então, os conceitos que a gente vai estar falando aqui, eles se aplicam a qualquer uma desses tipos que a gente chama de grandezas, né?
que são coisas diferentes que podem ser sujeitas à medição aí, tá? Então vocês vão estar aprendendo a fazer leitura de instrumentos dimensionais, mas sabendo que os conceitos que vocês vão estar aplicando aqui também são válidos para qualquer tipo de instrumento que serve para medição de qualquer grandeza, tá? E aí vem a pergunta, bom, tá bom, né? Legal, mas para que é importante medir? Para que eu uso a medição? Então existem 3 situações que são bem chave, né, para a gente responder essa pergunta, para que medir? A primeira propósito, o primeiro objetivo da medição é controlar, né? Controlar o que significa? Significa o seguinte, né? Quer dizer, dependendo da condição que eu meço, né, que eu observo, que eu identifico, né, de determinado parâmetro, eu tenho que conseguir atuar para que essa medida esteja dentro de algum parâmetro, né, que é o desejado. Então eu vou dar um exemplo, né, bem interessante aqui, que é o exemplo do avião, né? O avião, para voar, ele precisa controlar uma série de coisas, né? Ele precisa saber que altitude ele está, né? O avião de cruzeiro ele voa a 10.000 metros de altura, né? E no espaço eu tenho linhas, eu tenho como se fossem avenidas aéreas, né? Então o avião tem que estar exatamente na altitude certa que foi programado, senão eu posso ter a possibilidade de chocar um avião com o outro ali, né? Eu tenho que controlar a rota, né, para saber em que direção que ele está, né? Eu preciso controlar a velocidade, né, porque tem uma velocidade mínima que assegura a sustentação do avião, né? Abaixo dessa velocidade o avião vai cair porque não tem sustentação. Eu preciso controlar a temperatura dentro da cabine, né? Porque senão os passageiros vão morrer de frio, né? Então, da física, a gente sabe que quanto maior a altitude do avião, menor a temperatura. Quanto maior a altitude na atmosfera terrestre, menor é a temperatura. Então, a 10.000 metros de altura, a temperatura aqui é menos 5 graus, coisa nessa magnitude, né? Então, eu preciso ter aquecimento interno e eu preciso controlar essa temperatura. Eu preciso controlar a pressão, né? Que da mesma forma que a temperatura varia com a altitude, a pressão também modifica. Então vocês vejam, né? Para um voo, né, eu preciso ter vários parâmetros que eu vou estar controlando. E o que significa controlar? Bom, se eu meço a temperatura dentro da cabine, se ela tiver baixa demais, eu tenho algum mecanismo que vai aumentar a temperatura, que vai aquecer a temperatura, né? O contrário também vale. Se tiver quente demais, o sistema ele vai deixar esfriar um pouquinho a temperatura, né? Mesma coisa com a velocidade, né? Se eu não tiver na velocidade que está programada para aquela altitude, os sistemas do meu avião automaticamente vão me regular para me manter a temperatura que está programada, né? Então, controle é isso. Quer dizer, a partir da leitura do valor desses parâmetros aqui que eu estou medindo, né, eu tenho como controlar, ou seja, regular, né? Se estiver alto demais vai diminuir, se estiver baixo demais vai aumentar. Isso é que é controlar, que é uma das funções importantíssimas da medição, tá? O segundo motivo, a segunda intenção da medição é monitorar, né? Eu não preciso ter um ajuste, né, das medidas de que eu vou estar lendo ali dos parâmetros, mas eu simplesmente preciso saber quais são, né, para acompanhar, né? Então, exemplos, né? Sinais vitais, né? Então, por exemplo, eu posso ter um instrumento para medir a minha pressão arterial, porque se eu tiver com uma pressão arterial alta, eu vou tomar um remédio, quer dizer, então não é o instrumento que vai me controlar, que vai me fazer alguma coisa, né? Mas vai gerar uma informação e com essa informação eu vou tomar alguma ação, né? Então ele está simplesmente monitorando, né? Compra e venda de produtos e serviços, por exemplo, né? Eu vou comprar água, né? Um galão de água, né? Então eu preciso saber quanto que é a quantidade de água que tem naquele vasilhame que eu estou comprando. Energia elétrica, né? Então todo mês vem uma pessoa lá medir quanto eu estou consumindo de energia elétrica, né? Então o medidor de energia elétrica, ele simplesmente vai estar me medindo qual é o consumo ali, ó, né? Mas o instrumento em si ele não vai controlar nada, né? Ele vai simplesmente reportar qual é o valor
que está ali, né? E aí vai, né? Quer dizer, então o monitoramento ele tem essa intenção de registrar qual é o valor, né, que aquele parâmetro está apresentando, para que eu consiga tomar alguma decisão em cima disso. Existe uma terceira proposta da medição, que é a investigação, né? Então, na ciência, no desenvolvimento de experimentos e tudo mais, muitas vezes é necessário desenvolver sistemas para medir coisas específicas e muito acuradas ali, né? Que sistemas de medição, às vezes, tradicionais nem são capazes de medir. Então, todo o desenvolvimento do conhecimento, desenvolvimento científico, tecnológico, ele requer que se meça os parâmetros aqui para entender o comportamento de fenômenos e ver o desempenho de produtos que estão sendo desenvolvidos ali. Tá? Então essas são as três principais funções da metodologia: controlar e ter uma retroalimentação, o monitoramento ou a investigação. Tá? E essa questão da metodologia, ela é muito antiga, muito antiga mesmo, né? Desde os primórdios do ser humano, né? A humanidade, o ser humano, né? Dependeu de medições, né? Trouxe aqui algumas situações só para deixar bem claro isso, né? Então vocês vejam, né? Na antiguidade, muitos milênios antes de Cristo, né? A gente vê até aqueles filmes de guerras, né? E batalhas e tudo mais, né? Quer dizer, então como é que existia uma importância muito grande, né, para os exércitos saber a que distância, né, quão longe um exército inimigo estava, né? Então, puxa, como expressar isso, como saber isso e comunicar isso? Então, de alguma forma, as pessoas e os exércitos ali precisavam ter algum jeito de exprimir, né, de expressar quão longe, quão perto o exército inimigo estava, né? Troca de mercadorias, né? Então, óbvio, né? Quer dizer, o comércio dos produtos, ele precisava ter, sempre precisou, né? Ter algum mecanismo que pudesse informar para outra pessoa, né? Quanto que vale um saco de trigo, né? Quantos carneiros equivale um saco de trigo, né? Como é que essa troca vai ser feita, né? Então o escambo ele era muito difícil se eu não consigo ter uma quantificação, né, de quanto produto eu tenho para trocar com outro, né? Então o comércio ele foi um grande estimulador aí para que se começar a definir, né, padrões de medida, né? E até você veja, cobrança de impostos, olha que coisa interessante, né? No Egito Antigo, né? Que foi um dos primeiros impérios, né, humanos ali, e o Império Egípcio então, aconteceu há 2.300 anos antes de Cristo, né? O governo central, o faraó, ele precisava cobrar impostos, né, para poder tá distribuindo ali, tá fazendo seus trabalhos aí para a comunidade ali, né? Então a cobrança de imposto é muito antiga. E como é que ele fazia isso? A cobrança de impostos do Egito Antigo era feita em cima das propriedades, né, das pessoas ali, né? Então o faraó e as pessoas que trabalhavam com o faraó precisavam ter um jeito de medir a extensão das propriedades das pessoas, né? Eles usavam isso utilizando nós, né? Então tinha uma corda, eles iam fazendo nós nas cordas e a quantidade de nós que eles conseguiriam medir naquela terra, ele conseguia avaliar qual era o comprimento, a extensão da terra das pessoas para cobrar os impostos proporcionalmente ao tamanho da terra ali, né? Então vocês vejam, é uma coisa muito antiga, né, a necessidade de medição. E no começo, o modo que as pessoas encontravam para medir nem sempre era um modo muito, vamos dizer, igual, homogêneo, né? Entre as várias medições ali. Então, assim, ó, durante muito tempo, né, se utilizou um sistema de medição baseado no corpo humano, né? Então, por exemplo, a polegada, né, era exatamente o tamanho, né, do polegar do ser humano médio ali, né? O pé
era também o tamanho do pé de uma pessoa, né? Mediana ali. Né? A jarda era a distância do nariz até a ponta dos dedos do rei, que eu não lembro nem qual é o rei que era. Né? O passo era a distância de um passo. Quer dizer, então essas unidades de medida que foram empregadas durante muito tempo, elas se baseavam em coisas que são muito estranhas, né? Então é óbvio, né, que o pé de uma pessoa é diferente do pé de outra, né? O dedo de uma pessoa é maior do que o de outra, né? Então não é um padrão muito, né, muito homogêneo, né, para você estar descrevendo uma unidade de medida aí, né? Mas é assim que aconteceu. Professor, Oi, pode falar. só completar, eles também isso para fazer as construções de antigamente, né? Através do corpo. Então, Isso, exatamente, exatamente. isso As mesmo, né? construções, exatamente. Né? Você imagina, a gente estava falando sobre o Egito, né? Pirâmides do Egito. Né? Então vocês imaginam, tem milhares de pedras, né? Cada uma delas com toneladas de peso ali que eles precisavam transportar no deserto. Né? E o acabamento dessas pedras precisavam ser muito bons. Né? Então, até para isso, né? Construções, como você disse, né? Desde pequenas a Sim. grandes, enormes construções, elas precisavam ter um sistema de medição ali, né? Exatamente. Fica pensando, existia uma pessoa certa apenas para eu fazer as construções, tudo, entendeu? É isso aí. Legal, gente. Quem que tá falando? Breno? Breno. É isso aí, Breno. Legal, gente. Então vocês vejam, né? A gente falou que existiu um histórico, né? De aperfeiçoamento de uma coisa que são padrões de medida, né? Então tudo isso que a gente está falando aqui, ó, né? De pé, polegada, jarda, né? Então tinha uma referência, né? Isso aqui era uma polegada de um cidadão médio naquela época que foi criada isso, né? Hoje, né? Essa medida aqui está definida com uma outra unidade de medida, como centímetro, né? 2,54 centímetros, né? E todas elas têm equivalência também. Então existe um conceito por trás disso, que é o conceito de padrão. Né? A gente precisa ter um padrão, né, para ter uma referência do que a gente está comparando, né, aquele valor que a gente está medindo lá, aquela grandeza. E esses padrões, eles mudam com o tempo. Né? Então, naquela slide anterior, a gente mostrou os padrões que eram baseadas no corpo humano. Né? Modernamente, os padrões eles têm outra conceituação, exatamente para diminuir a variabilidade, para diminuir o erro, né, dos padrões em todo o globo aí, né, em todo o planeta. Então eu trouxe dois exemplos aqui, né, padrões de comprimento e padrões de tempo. Né? Então olha só que coisa interessante, gente. Hoje em dia a gente fala de metro como se fosse uma coisa absolutamente normal, fácil, né? Pouca gente refletiu já, puxa, da onde que vem a definição? O que é um metro? Né? Olha só que interessante, gente. O metro ele foi a primeira vez definido em 1798, né? Então depois que demorou muito tempo, né? Até a turma perceber que, puxa vida, ter um padrão de referência baseado no corpo humano é ruim, né? Porque isso não está ajudando a gente no entendimento das medidas de massa e comprimento e tudo mais para as nossas trocas de mercadoria aqui, para o nosso comércio. Então, só no século XVIII, né, 1798, é que houve uma primeira tentativa de definição de alguma coisa que independesse, que fosse menos variável, né, que fosse mais independente de fatores variáveis como o tamanho do corpo. Né? Então o metro ele foi definido nessa época como 1/10 milionésimo da distância do Equador, né, até o Polo Norte, né, ao longo da longitude que passa por Paris, na França.
né? Então, olha só, gente. Então, os astrônomos ali já conseguiam, né, através de cálculos, calcular essa distância do polo até o Equador. E fala assim, bom, então vamos dividir essa distância que a gente consegue medir, que a gente sabe qual é, né, em 10 milhões. Esse é o valor que a gente vai chamar de metro, né? E assim foi definido, né? E para materializar isso, eles definiram um padrão físico, né? Que representava esse 10º milionésimo dessa distância aqui, né? Eles fizeram isso numa barra, né? Uma barra metálica. Em 1927, quer dizer, muito tempo depois, né? Quase 200 anos, o pessoal percebeu o seguinte, falei, puxa vida, mas aquela barra inicial que a gente confeccionou ali para representar um 10º milionésimo, que a gente depositou num lugar aqui na França, né, que seria a nossa referência, ele, ano a ano, ou década a década, ele está diminuindo de tamanho, porque ele está oxidando, ele está empenando um pouco, quer dizer, então eles perceberam que aquilo lá estava sendo um problema, né? E aí, em 1927, eles melhoraram o material, né, e a configuração geométrica desse padrão. Então não é só uma reta, não, é uma coisa em forma de X e em platina, né, numa liga 90% de platina, 10% de irídio, que tem menor variabilidade dimensional ali, né? Isso vai ser um melhor padrão. Então, ou seja, demorou quase 200 anos para eles mudarem essa construção desse padrão. E além disso, essa barra é mantida a uma temperatura de 0 grau, né, colocada sobre 2 rolos, né, então para evitar empenamento de milésimos ali, né, e mantido numa cidade ali na França. Puxa vida, mas mesmo assim é um negócio complicado, né, porque, né, da mesma forma que originalmente, ele reduz menos, né, ele varia menos, mas ele ainda varia, né. Em 1988, então mais recentemente, já com uma tecnologia diferente, a definição de metro, né, passou a ser o comprimento do caminho percorrido pela luz no vácuo em 1 dividido por 299 milionésimos de segundo, né? Então, assim, ó, hoje em dia eu consigo medir isso, né? Essa fração de segundo, né? E eu consigo medir o comprimento percorrido pela luz nesse tempo, né? Então, esse tipo de medição, uma medição muito mais tecnológica, né, com os recursos que eu tenho hoje, mas ele tem um erro enorme, gigantescamente menor do que um padrão físico como era definido anteriormente. Então isso aqui é para mostrar para vocês que a própria definição dos padrões de medida ela vai variando com o tempo, né? O objetivo disso é reduzir o erro, né? E deixar o mais estável possível, não dependendo de outras variáveis aí, tá? Mesmo exemplo do tempo, né? Então olha só que coisa interessante, gente. O tempo, a hora, ela foi definida aí há mais de 4.000 anos atrás aqui, né? Como sendo 1/12 da duração de um dia, né? Obviamente isso é um problema, né? Porque o dia não é igual, né? Em todas as estações do ano, né? Então essa medida ela tem uma variação muito grande, né? No século XX, né, em meados do século XX, foi definido o segundo, né? O segundo, na verdade, ele foi concebido lá pelos babilônicos, lá atrás, né, tal. Mas foi no século XX, meados do século XX, que teve uma primeira definição mais científica do segundo, né? Que é 1 dividido por 86.400 de um dia solar médio, né? Esse valor aqui é em função, então, da relação entre dia, hora, minuto, segundo, né? Mas aqui a gente continua tendo um problema, né? Dia solar médio, né? Porque, na verdade, o dia ele tem algumas flutuações, né? Ele varia em função do local que eu estou e também, principalmente, da influência por exemplo, da Lua, né? Não sei se vocês sabem, a Lua ela tem uma influência na velocidade de translação, de rotação da Terra, e ela vai pouco a pouco diminuindo essa velocidade, né? Então o
o dia, né, o valor do dia hoje é diferente de há 1000 anos atrás ali. Né? Então tem uma influência também de outros fatores nessa definição aqui. Né? A partir de 1956, né, até 67, teve uma pequena variação aí para minimizar essa interferência, né, que existia aqui nos movimentos, nos parâmetros que influenciavam a velocidade da Terra. E se definiu o ano tropical, né, 2 passagens sucessivas do Sol por um local específico durante o equinócio da primavera, quer dizer, então um negócio bem mais específico. Mas também não era satisfatório. Você veja, depois da invenção do relógio atômico, então em 67, a definição hoje atual do segundo é a duração de a duração de 9 bilhões 192 milhões 631 mil períodos de radiação correspondente à transição entre 2 níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo do césio 133. É até difícil entender do que se trata isso, né? Mas hoje é a definição de segundo, né? Não é mais em função da rotação da Terra, mas é em função dessa transição no átomo do césio, que é um átomo radioativo aqui. Né? Então, isso aqui para ilustrar também como existe a mudança, né, das referências para cada vez ter um erro menor dessa definição. Beleza, gente. Né? Um outro conceito, né, que vocês vão ouvir falar muito nessa disciplina é sobre grandeza. Né? Então, alguns já estão familiarizados, alguns menos, então vamos reprisar, né, vamos reforçar qual que é esse conceito de grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Né? E permite que fenômenos ou características de coisas, né, de objetos, sejam descritos em bases quantitativas, ou seja, bases numéricas. Né? Então, comprimento, massa, tempo, temperatura, tudo isso aqui, ó, eu consigo mensurar, eu consigo medir. Né? Então, grandeza é tudo aquilo que eu posso medir. Né? Então, esse é o primeiro conceito que é importante, né, a gente homogeneizar entre nós aqui. Né? Vou dar alguns exemplos. Né? Então, velocidade. Velocidade é uma grandeza? Né? Pergunto para vocês, né? Velocidade é uma grandeza ou não é, segundo essa definição? Sim. Sim. Sim, sim, sim. Quem concorda, quem discorda. Todo Então, mundo vocês está vejam. respondendo sim, hein? Todo mundo está respondendo sim? Isso, aqui no chat todo mundo está dando a opção de sim. Por enquanto não tem ninguém diferente. Então vamos lá. Né? Podemos escrever em números se um carro está rápido ou devagar? Né? Podemos, né? Se eu controlar a velocidade, ele está a 100 km por hora ou está a 50 km por hora. Né? Então eu consigo saber se a pessoa está mais rápido ou mais devagar utilizando uma base quantitativa. Legal. Paixão, né? É uma grandeza? Não. Não, né? Como é que eu Não. Como é que eu vou descrever quantitativamente se a pessoa está muito ou pouco apaixonada, né? Então, paixão não é uma grandeza. Temperatura é? Sim. Sim. Então, eu consigo medir, né, se está quente ou está frio a partir de quantos graus Celsius Sim, está. professor. Então, é uma grandeza. Oi? Alguém quer comentar alguma coisa? Ó, professor, o pessoal está entendendo bem o conceito. Acho que quem falou por último foi o Samuel. Por favor, Samuel, pode falar. Não falei nada não. O professor que tinha perguntado se tinha alguma dúvida. Ah, beleza. Tá bom. Tristeza, mesma coisa, né? Consigo medir tristeza quantitativamente? Né? Não consigo, né? Então tristeza não é uma grandeza. Né? Comprimento? Consigo. Então comprimento é grandeza. Então assim, ó, usando esse raciocínio, é fácil eu saber o que é grandeza e o que não é grandeza. Né? Legal. Existem algumas grandezas que são chamadas grandezas fundamentais. Né? Grandezas fundamentais são aquelas que não dependem de outras grandezas para serem definidas. Né? Então, a gente tem 7 grandezas que são consideradas grandezas fundamentais: comprimento,
massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria, né, mol, né, não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, intensidade luminosa, né, essas 7 grandezas aqui, todas elas eu consigo medir, né, e todas elas não dependem, né, de nenhuma outra para ser definida, tá? Então isso é chamada grandeza fundamental. Existe um outro tipo de É, grandeza. Oi, pode falar. professor, Oi, só me tirou uma dúvida. oi. Essa matéria do senhor, Ah, especificamente no que o senhor está falando agora de grandeza, se entra entre física, não é? isso, isso. Vocês lembram que a gente falou que essa disciplina é uma integração e tem uma interface com outras? Isso vocês devem ter visto na física também, né? Quem não viu, tá vendo agora. Quem já viu, tá revisando. É isso aí mesmo. Sim, sim, é que eu já tinha feito um curso, Aham. aí eu tô lembrando da maioria das coisas que o senhor está falando agora. Ah, maravilha, isso aí, ótimo, ótimo, é isso aí. Existem grandezas que são grandezas secundárias, né? Grandezas secundárias, elas são definidas a partir das grandezas fundamentais, né? Então, por exemplo, velocidade, aceleração, força, energia, torque, todas essas aqui, ó, né, são grandezas que são definidas a partir daquelas grandezas fundamentais, né? Ou a partir das próprias grandezas secundárias aqui, né? Então, a física é que ela vai estar nos ajudando a definir essas grandezas secundárias aqui, né? Então, aqui exemplos, né? Velocidade. A velocidade na física é definida como o espaço percorrido em determinado tempo, né? Existe até uma equação, né, para definir, né, a velocidade. Então, se eu tenho o espaço percorrido e se eu tenho o tempo que demorou para fazer isso, eu consigo achar a velocidade. Ou seja, espaço é comprimento, é uma grandeza fundamental. Tempo é uma grandeza fundamental. Velocidade é uma grandeza secundária. Aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Tem até a equação aqui. A força é massa vezes aceleração, que é a segunda lei de Newton, né? Então vocês vejam, né? Massa é uma grandeza fundamental. Aceleração já não é. Aceleração já é uma grandeza secundária. Mas as duas juntas definem uma outra grandeza secundária, a força, né? E por aí vai, né? Então, as grandezas secundárias sempre tem uma equação física, né? Uma lei da física que vai estar me definindo as grandezas secundárias. E por que é importante falar sobre grandeza? Porque todas as grandezas, né, elas possuem um instrumento de medição que vai permitir eu medir, né, esse valor dessa grandeza, né? Então toda grandeza, ela existe um instrumento de medição que vai ser capaz de medir aquele valor daquela grandeza, tá? De um objeto ou de um fenômeno aí, tá bom? Então, saber o que é grandeza é importante, que a gente vai estar sempre falando dessa terminologia aí, tá bom? E, no final das contas, o que é medir? Né? Medir, gente, é comparar, né? Então, eu sempre vou estar comparando quando eu estiver falando em medição, né? Professor, vou comparar com o quê? Então, olha só que interessante, gente, né? Esse rapaz, esse garoto aqui nessa figurinha, ele tá dando uma olhada, ele tá avaliando que pilha é maior do que outra aqui, ó, né? Então, se eu considerar que a altura de um livro é minha unidade de medida, é o meu padrão, eu vou ver que essa pilha aqui, ó, ela tem 5 unidades de medida, ela tem 5 livros. Essa outra aqui, ó, tem 4 vezes essa mesma unidade de medida padrão aqui, ó. Então tem 4 unidades. Então essa aqui é maior porque essa aqui tem 5 unidades, essa aqui tem 4 unidades. Então a medida é isso, é comparar, né, coisas tendo como referência um padrão, que é a unidade de medida, tá? Então, bem genericamente, isso aqui é medição, né? É comparar uma medida que eu quero estimar, né, com outra que eu conheço que vai ser utilizada como meu padrão de medida. Tá? Vamos mais a fundo aí. Agora eu vou introduzir um monte de palavras, né, um monte de conceitos
E é importante vocês estarem familiarizados com essas palavras, porque a gente vai estar falando muito delas durante o curso, né? Então, vocês vão estar se acostumando com o vocabulário que a gente vai estar utilizando, né? Então, medir é um procedimento, né, através do qual o valor de uma grandeza física, então a gente já falou antes o que é grandeza física, né, relacionada ou a um objeto ou a um fenômeno, né? Então pode ser uma coisa física, né? Uma coisa que eu consigo palpável ali, ou pode ser um fenômeno, né? Qualquer uma, né? Esse objeto ou fenômeno que eu estou medindo, né? É o chamado mensurando, né? Então mensurando é o objeto ou fenômeno que eu estou medindo, né? Então, medir é o procedimento através do qual o valor de uma grandeza física relacionada a um objeto ou fenômeno, que é o mensurando, é determinado como múltiplo ou fração de uma unidade, né? Então, estamos falando aqui de unidade de medida, né? E essa unidade de medida é estabelecida por um padrão, né? Esse padrão ele tem, né, na metrologia, para essa medida ser confiável, esse padrão tem que ser reconhecido internacionalmente, como aqueles exemplos que a gente deu de padrão lá atrás ali, ó, tá? Então, vamos ver um exemplo prático disso aí, né? Então, eu tenho uma peça, né? Essa peça que eu vou querer medir, né? Então, se eu quero medir esse objeto, esse aqui é o mensurando, né? Bom, a grandeza que eu quero medir dessa peça é o comprimento, tá? A unidade que eu vou utilizar para medir esse comprimento, que é a grandeza desse mensurando, que é a peça, é milímetro. E o valor, né, dessa medida é 50 milímetros. Tá? Então vocês vejam, né, eu usei várias coisas. O conceito de mensurando, o conceito de grandeza, o conceito de unidade, o conceito de... e o valor, né, que é a medida que eu vou estar tomando aqui, né? Só faltou um, que é o padrão, né? Então esse aqui é o padrão de medida de comprimento, né? A gente viu lá atrás, né, qual a definição de metro, tal, tudo mais. Então existe uma rastreabilidade que a gente chama, né, daquele metro até os seus submúltiplos, né? Então existem, né, a materialização do metro em blocos padrão, né? Esses blocos padrão aqui, eles são sujeitos a um exame laboratorial para saber exatamente qual é o erro que ele tem, né, para mim poder estar considerando esses erros nas medições que eu vou tomar. Então, nesse caso aqui, né, que a gente está ilustrando aqui, o padrão que é utilizado para fazer medição, né, para reproduzir essas medições, são blocos padrões que vão estar sendo utilizados para me calibrar instrumento de medida que vai medir isso aqui. A gente vai explorar mais sobre esse conceito de calibração aí. Beleza, professor? Gente? Oi. Tem uma pergunta aqui no chat do colega Wendel. Oi. Ele está perguntando se você poderia repetir o conceito de grandeza secundária. Grandeza secundária, tá legal. Acho que ele não entendeu bem, ele pediu só essa gentileza aí. Maravilha, né? Então assim, ó, grandeza primária tá certo, quer dizer, são essas 7 aqui que não depende de mais nada, né? Eu defino comprimento, massa, tempo, tenho um padrão, falo, ó, isso aqui é comprimento, isso aqui é o metro, isso aqui é a grama, isso aqui é o segundo, isso aqui é o ampere, né? Então eu defino e não depende de mais nada para me definir isso daqui. A grandeza secundária, ela é diferente. Para me definir velocidade, né, a velocidade ela depende de comprimento e depende do tempo. A velocidade ela é definida, nesse exemplo aqui, né, como sendo o espaço percorrido em determinado tempo, né? Esse é o conceito de velocidade. Então, a gente diz que essa grandeza que depende de outras para ser definida é chamada de grandeza secundária. Repetindo, a velocidade ela é definida a partir de 2 outros conceitos. Ela é definida a partir do espaço, né, que é o comprimento,
e é definida em função do tempo. Ela depende dessas duas para a definição de velocidade. Então a velocidade, por isso, é chamada de grandeza secundária, porque sua definição depende de outras grandezas. Mesma situação vale para a aceleração, que é definida como a variação da velocidade em determinado tempo. Serve para força. Força, a segunda lei de Newton já fala que força é massa vezes aceleração, né? Ao quadrado, né? A massa vezes a aceleração ao quadrado. Então a definição de força depende de outras variáveis. Então ela não é fundamental. Então ela é secundária. Tá clara essa diferença? Quem foi o Wendell? Entendeu ou não? Ele respondeu, professor, ele entendeu. Maravilha. Tá joia. Legal, gente, né? Então, medir é isso. Medir é comparar, né? E tem vários conceitos que estão associados a isso aí, né? Então, dando um outro exemplozinho aqui, né? Relacionando mensurando, grandeza, unidade e valor. Então, de novo, né? Mensurando é aquilo que é sujeito à medição, ou um objeto ou um fenômeno. O valor obtido desse mensurando é determinado através de um instrumento de medição, né? E esse instrumento de medição ele vai ser adequado à grandeza medida. Então, se for tempo, é um tipo de instrumento. Se for comprimento, é um outro tipo de instrumento. Se for velocidade, é um outro tipo de instrumento. Se for corrente elétrica, é um outro tipo de instrumento, né? Então, o instrumento ele é adequado à grandeza que eu estou medindo. E a unidade de medida adotada. Então, para uma mesma grandeza, existem várias unidades de medidas diferentes possíveis, né? Dei um exemplo aqui. Se eu quero medir o diâmetro de um eixo, né, a grandeza é comprimento, né? O mensurando, né, que é aquilo que eu estou medindo, é exatamente o eixo. A unidade de medida pode ser um milímetro. Poderia ser metro, poderia ser decímetro, poderia ser micron, né? Então a unidade, para uma mesma grandeza, ela pode variar, né? Aqui eu escolhi milímetro. E o valor, né, é a quantidade, né, de unidades de referência que eu vou ter para aquela peça que eu estou medindo lá. Nesse caso, 50 milímetros, esse exemplo. Se eu estou monitorando o ritmo cardíaco, a grandeza que eu estou monitorando é a frequência, né? O mensurando, quer dizer, o que eu estou medindo? Estou medindo o coração, né? O ritmo do coração. A unidade é batimentos por minuto. E o valor, no caso, pode ser 150 batimentos por minuto, por exemplo, né? Essa pessoa aqui está com o coração bem acelerado. Se eu estou medindo a intensidade do furacão, por exemplo, né? A grandeza que eu estou medindo é a velocidade do vento, né? Então, mensurando é o vento. A unidade que eu posso estar utilizando é quilômetro por hora. Pode ser metro por segundo, pode ser qualquer outra unidade, né? Espaço por tempo. E o valor, por exemplo, 200 km por hora, né? Então essa quadrinha aqui ele dá bem o entendimento dessa diferença entre o que é mensurando, o que é grandeza, o que é unidade e o que é o valor. Tá certo? A figurinha já mostra que medida é sempre uma comparação com padrões, né, que eu conheço aí. Beleza, gente? Né? Então vocês vejam, né? Conceitos que a gente está homogeneizando o entendimento sobre os conceitos para a gente estar falando a mesma língua a partir de agora. Tá? E instrumento de medição, gente? O que é instrumento de medição, então? Né? Para qualquer grandeza, o conceito é o mesmo, né? De uma maneira geral, não é viável, por razões práticas, a medição de grandeza através de comparação direta com padrão. Então, você imagina, né? Vocês lembram a definição de metro ali, né? É um percentual, uma fração ali da velocidade da luz do vácuo, né? É lógico, né? Eu não consigo utilizar esse padrão para medir a altura dessa menina aqui, ó, né? Então, assim, ó, nem sempre, por razões práticas, eu consigo utilizar o padrão em si para medir, para comparar essas medidas, né? Então, eu faço essa transferência, né, através de um instrumento. Quer dizer, então eu vou ter um mecanismo, um dispositivo, né, que vai ser rastreável ao padrão, né, da unidade de medida que eu estou, né, para a grandeza que eu estou fazendo. E ele vai me conseguir fazer a leitura, me informar, né, me reportar qual que é o valor
da medida dessa grandeza aí. Né? Tá claro? Então, o instrumento é um recurso que eu utilizo, né, para reproduzir as unidades de comparação padrão. Tá? Então, genericamente, isso aqui vale para qualquer grandeza. Né? Existe uma coisa, não sei se já ouviram falar, de metrologia legal, né? Então tem muitas situações em que a metrologia e as medições elas são utilizadas para fins comerciais, legais, né? E até penais, né? Então vamos dar alguns exemplos aqui. No comércio, né, por exemplo, eu tenho as balanças, né, que vão medir, né, numa venda, eu tenho a balança para medir a quantidade de carne que eu estou comprando, tal, e tudo mais. Hidrômetro para medir o consumo de água, taxímetro para ver a distância percorrida, para cobrar, né, para o taxista cobrar qual é o valor que ele andou ali. Bomba medidora de combustível e tudo mais. Então, comércio ele precisa de vários instrumentos diferentes, cada um medindo uma grandeza diferente. Na saúde, eu tenho termômetro, medir a temperatura do corpo, né? Medidor de pressão sanguínea, né? Que tem esse nome estranho aqui, né? Que é o medidor de pressão. Para segurança, posso estar medindo velocidade, né? Posso medir a quantidade de álcool no sangue, isso aqui é o bafômetro, é o nome técnico do bafômetro. Né? Pode ter efeito penal, né? Velocidade de veículo, né? Quantidade de gases veiculares, né? O carro que estiver emitindo muito gás, muita fumaça ali, ele é enquadrado, não pode, né? Meio ambiente, mesma coisa. Então, a metrologia legal, ela está envolvida com a metrologia, ela especifica, né, os instrumentos e tem um monte de requisitos aí para instrumentos que vão ser utilizados para fins legais. Mencionar um negócio para vocês, gente, né, que é a rastreabilidade, né, a padrões reconhecidos. Né? Então, vocês vejam, né, pela definição que a gente mostrou para vocês de comprimento e de tempo, vocês podem ver que existe uma coisa muito específica lá. Né? E para fins práticos, né, para essas medidas, esses padrões, poderem ser utilizados em todas as partes do mundo, do globo, né, eu preciso transferir, né, aquela definição, aquele padrão, né, para meios práticos que possam ser utilizados nas diversas localidades lá. Isso se chama rastreabilidade metrológica. Né? Então os padrões eles não são exatamente os mesmos, mas são uma reprodução em outro meio, né, daquele padrão original, né, que foi definido ali para aquela grandeza. Né? Então existem os padrões internacionais, são aqueles que são os definidos internacionalmente e reconhecidos internacionalmente. Né? Em cima desses padrões internacionais, eu tenho os padrões nacionais. Né? Então, no caso do Brasil, eu tenho o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial, tal, né? Então, o Inmetro no Brasil é o órgão que regula e controla e faz a aferição, né, dos padrões nacionais de metrologia. Né? Depois, o Inmetro ele acredita laboratórios de calibração. Né? Então, os laboratórios de calibração, aqueles que vão ser contratados pelas empresas para fazer a verificação se os instrumentos estão bons ou não estão bons, né? São os chamados laboratórios de calibração. E os instrumentos que eles utilizam para fazer essa verificação, que é chamada calibração, é rastreável aos padrões do Inmetro no Brasil. Né? E os diversos países têm os seus institutos nacionais ali. Depois eu tenho laboratórios de ensaio que são credenciados até chegar no chão de fábrica. Né? Então na minha fábrica eu tenho padrões de trabalho que eu vou estar utilizando para verificar se os instrumentos que eu uso, né, na minha produção estão bons ou não, se estão com um erro pequeno o suficiente ali. Né? Isso que eu utilizo na minha fábrica eu tenho que ser rastreável aos laboratórios anteriores lá. Então eu preciso ter essa confiabilidade metrológica, né, amarrando, né, os erros entre esses vários padrões aqui. Ó. Beleza, gente? Né? Isso se chama então rastreabilidade a padrões e confiabilidade metrológica.
aqui então um exemplo prático, né? Vamos dizer então uma situação que eu tenho um pedaço de madeira, né, que eu quero medir o comprimento desse pedaço de madeira. Para isso eu vou utilizar uma régua, né? Então a régua é aquele instrumento que vai me materializar um padrão que eu sei lá atrás, que tem a rastreabilidade metrológica, né, reconhecida e tudo mais, né? Ele tem as marcações aqui, que no decorrer do curso a gente vai falar um pouco mais em detalhe, vai falar com uma terminologia um pouco melhor, tá? Mas vamos dizer aqui nessa aula introdutória que eu tenho uma régua, essa régua vai medir. Eu tenho aqui, ó, né, entre o 3 e o 4, o valor da unidade que eu estou considerando, né, na minha marcação aqui, ó. Essa unidade é 1 centímetro na minha régua, né? E aí eu comparo o meu mensurando com essa minha escala, né? Então aqui eu percebo que ele usou 1, 2, 2 e um pouquinho, né? 1 décimo, 2 décimos, 4 décimos. Então, a medida desse mensurando, ele tem, nessa minha referência, 2 unidades e 4 décimos, né? Que é a indicação da minha medida do comprimento do meu mensurando. Aqui uma régua, né? Vocês vão ver no curso, esse aqui é um jeitão de um paquímetro, né? Que para quem não conhece, esse aqui é a cara do paquímetro que a gente vai tá utilizando e exercitando aqui no curso, né? Mesma coisa. Se eu quero medir o comprimento do parafuso, esse aqui é o meu mensurando, né? A unidade de medidas ela está nessa régua, que vocês vão ver que é a régua principal, né? E ele vai estar fazendo uma leitura, né? Vocês vão aprender como que é feita essa leitura. Ele vai estar indicando que tem 55,2 unidades. Essa unidade, no caso, né, de um paquímetro, pode ser milímetro, tá? Então a gente vai ver tudo isso mais em detalhe, como utiliza o paquímetro, né? Mas o conceito vocês já estão se familiarizando aí, tá? Então, né, como a gente falou, existem instrumentos para qualquer tipo de grandeza, né? Para pressão tem, por exemplo, um manômetro, para massa tem balança, e para tensão eu tenho voltímetro, termômetro para temperatura, e aí vai, tempo cronômetro, paquímetro de comprimento. Então, para toda a grandeza, eu tenho um instrumento específico que pode ser utilizado para fazer a medição ali. Tá bom, gente? Né? Então, é isso, né? Você veja, uma introdução só para, né, dar uma pincelada, né, no tipo de assunto que a gente vai estar falando aqui, tá bom, gente? Né? Queria ouvir de vocês, né, se tem dúvidas, né? O que vocês... expectativas, comentários... Professor, aqui o Sidney está colocando aqui, deixa eu dar uma lidinha no que ele escreveu, pensando um pouco mais à frente, vocês têm alguma ideia de quando teria a possibilidade de ter engenharia mecânica no campus Itaquá? Essa pergunta, nossa, a gente dá uma certa risada, Sidney, porque foi até uma discussão da nossa reunião diária hoje. A gente estava conversando sobre isso daí mesmo. O senhor quer comentar ou podemos falar sobre isso aí?